Eu quero trazer uma palavra para a igreja. Quinta-feira eu estava pregando numa igreja e o Senhor trouxe uma inspiração para o meu espírito. E eu pensei que aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito para eu ministrar naquela igreja era para abençoar aquela igreja apenas. E o Senhor falou para mim que eu deveria trazer essa palavra aqui na igreja. Abra a sua Bíblia, Juízes capítulo 6, versículo 11. Juízes capítulo 6, versículo 11. É um texto bem conhecido. Amém? Até o versículo 14. Juízes, capítulo 6, versículo 11 até o 14. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Deus colocou uma frase no meu coração e que eu vou transformar essa frase em tema. Só toma posse da promessa quem tem coragem para dar o próximo passo. Diga comigo: só toma posse da promessa quem tem coragem para dar o próximo passo. Está muito caído. Só toma posse da promessa quem tem coragem para dar o próximo passo. Essa é a frase que o Senhor colocou no meu espírito e eu vou tecer um comentário dentro dessa história. Eu queria a sua atenção, porque eu acredito que Deus quer te injetar fé. Todos nós sabemos quem era Gideão. Gideão foi alguém que Deus levantou para julgar o povo de Israel, durante um período em que eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas e pelos amalequitas. Nós sabemos que muito antes do Senhor chamar a Gideão, Gideão já está num posicionamento muito interessante. O texto diz que quando o anjo aparece, ele estava malhando o trigo no lagar. O que é o lagar? Lagar é um lugar onde as uvas eram trazidas, era como se fosse um tanque. As uvas eram trazidas para serem esmagadas e dali dar origem ao vinho, ao processo de realização do vinho. Então ele estava malhando trigo num lugar que não era apropriado para malhar trigo. Outra coisa que também estava acontecendo, eles estavam se escondendo em cavernas para fugir do saque dos midianitas. Porque o que aconteceu? Israel saiu da direção de Deus. Nisso que Israel sai da direção de Deus, Deus permite que Israel seja saqueada pelos midianitas. E os midianitas oprimem Israel por 7 anos aproximadamente. Mas é óbvio que não somente os midianitas oprimiram Israel, mas os amalequitas e outros povos também. Então era mais ou menos assim. Quando chegava o período da colheita, quando chegava o período que os animais davam suas crias, iam os amalequitas e os midianitas e roubavam tudo que viam pela frente. E o que eles não conseguiam roubar, eles destruíam. E dessa maneira Israel vinha se empobrecendo.
E Gideão se coloca na brecha para ser socorro na vida daquele povo. Tanto que quando o anjo fala com Gideão, o que Gideão está fazendo? Malhando trigo no lagar. Ou seja, guardando comida, protegendo a comida para que eles não morressem de fome. Então a situação que Gideão se encontrava e que a nação de Israel se encontrava era uma situação de extrema vulnerabilidade, ou melhor, de extrema fragilidade. E geralmente, quando nos sentimos frágeis, nós somos presas fáceis para a depressão, para a ansiedade, para pensamentos de morte e para começar a ocupar esse lugar de autocomiseração. O que é a autocomiseração? É quando você se coloca nesse lugar de dó de si. Você começa a ter dó, que nem a gente usa no populacho, a gente começa a ter pena da gente. Quando o anjo fala com Gideão, era esse sentimento que assombrava a vida de Gideão. Tanto, Lúcia, que quando o anjo diz: Gideão, tu é varão valoroso e tu vai ser usado para livrar o povo de Israel das gagas dos medianitas. A primeira coisa que Gideão faz é retrucar. Como que eu sou um homem valoroso se eu cansei de ouvir dos meus pais os milagres que tu fizeste? Só que hoje a sensação que temos, Deus, é de total abandono. Então, como eu sou valoroso, experimentando dessa dor chamada desamparo. E como se já não bastasse, a minha família, ela é a menor da tribo de Manassés. Ou seja, era menor em número e menor em status social. Então, Gideão estava nesse lugar de ter dó de si. Mas olha a temática, só toma posse da promessa quem tem coragem para dar o próximo passo. Quando o anjo se revela para Gideão, Rafaela, uma das coisas que o Senhor quer dizer para Gideão é: você tem uma promessa. Eu te chamei para ser libertador. Mas para você experimentar disso, Eudilene, você tem que dar o próximo passo. Porque qual era a posição que Gideão se colocava? A posição de dó de si. E quando a gente ocupa esse lugar de autocomiseração, a gente para. Porque a gente começa a pensar que os outros podem, que os outros conseguem, que os outros são sortudos. Eu não. E eu começo a desistir. Eu estava conversando com uma ovelha, que ela está até aqui hoje. E ela estava falando de um desafio que ela está passando nos estudos dela. Ai, a prova é muito difícil. Ai, a concorrência é muito grande. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Se a gente se coloca nesse lugar de fragilidade e de se sentir incompetente a gente vai estudar. E o estudo não vai entrar na nossa cabeça. Porque a gente está sendo assaltado por esses pensamentos de medo. Mas quando eu me aproprio de uma certeza de que eu sirvo um Deus das causas impossíveis, eu vou acreditar que Deus vai abrir a minha mente, Deus vai me encher de habilidades, e se eu não conseguir dessa vez, eu vou conseguir da outra. Se eu não conseguir da outra, eu vou conseguir de uma outra, porque eu só paro de bater nessa porta depois que essa porta se abrir. Eu estava atendendo, louvado seja Deus, eu estava não, melhor, eu estou atendendo. Um homem
que ele é de um alto posto da Polícia Civil. E ele procurou ajuda psicológica em detrimento de um drama familiar que ele estava vivendo, uma crise no seu casamento. E entre a narrativa, ele falando um pouco da sua história, ele disse que ele trabalhou durante muito tempo numa profissão, aquela profissão deixou de ter espaço no mercado de trabalho, e ele entrou numa situação de fragilidade financeira muito grande. Isso há muitos anos atrás, porque hoje ele já é um coroa e já tem a sua vida estabilizada. E ele decidiu estudar para concurso. E várias pessoas, inclusive pessoas dentro da sua casa, disseram para ele: você está perdendo tempo. O tempo que você está perdendo estudando para concurso, você poderia estar buscando algo mais concreto. Ou seja, um trabalho de carteira assinada. Manda o currículo. Mas ele tinha uma meta. Ele queria, aleluia, ele queria passar num concurso, ele queria um posto que desse para ele algum tipo de estabilidade e segurança para a vida dele futura. E ele falando que tentou inúmeras vezes, mas ele não desistiu. E eu não sei se foi na quarta ou na quinta, não lembro agora, que não está me vindo à memória, porque eu não estava nem no script eu falar isso, o varão que vai te lembrando para você fazer as conexões. E eu só sei que depois de várias vezes, ele passou. E ele falou que depois que ele passou, o olhar das pessoas da família, porque outrora o olhar da família era meio que de desprezo. Tadinho, né? Ralando, mas ele não vai chegar, ele não tem competência para isso. Mas quando ele conseguiu, ele falou: doutor, o olhar das pessoas virou, mudou. As pessoas começaram a me olhar com respeito, porque é assim mesmo. Enquanto você sonha, olha ali o sonhador, tadinho, né? Aleluia! Vai ser mais um que não vai chegar lá. Mas quando você chega lá, o olhar é outro, é um olhar de respeito. Carabachuri lebaraio. De repente alguém olha para Anatote, esse povo é louco, não vai chegar a lugar algum. E de repente alguém passa aqui na frente, meneia a cabeça. Eu já passei aqui há alguns anos e essa igreja não mudou em nada. Vai ser assim até o fim. E de repente alguém disse: eu não vou entrar ali, porque aquele povo ali parece ser um povo coitado. Agora olham para você e meneiam a cabeça, como diz. Tadinho. Se eu fosse você, eu pularia fora do barco. Mas quando Deus vira a chave, a porta se abre e a exaltação chega, todo mundo começa a olhar para você com respeito. E é assim que aconteceu com ele. Mas vamos voltar para Gideão. Gideão estava debaixo de uma fragilidade. E o Senhor disse para ele: tu é varão valoroso. E ele disse: Senhor, se tu é comigo, me dá um sinal. Geralmente, Daniele, alguém que pede muitos sinais a Deus, Nanda, é alguém que está sempre se questionando se de verdade está no lugar certo e se de verdade está fazendo o certo. Porque quando você confia, você relaxa. Às vezes eu mesmo fico querendo pedir alguns sinais a Deus. Aí depois eu me freio. Ou eu creio na palavra, ou eu creio que Deus fala comigo, ou eu não creio. Deus vai ficar até quando me dando sinais para evidenciar que Ele é comigo? Mas Gideão pediu um sinal. Abra sua Bíblia, versículo 17, capítulo 6, ou melhor, permaneça com ela aberta. Aleluia! Olha o que diz o versículo 17. Gideão pede um sinal. O tema é: só toma posse da promessa
quem tem coragem para dar o próximo passo. Primeiro, Joel, Gideão não acreditou. Depois, Vera, Gideão passou a acreditar. Então ele passou a acreditar, Nanda. Ele deu o próximo passo. Aí ele disse: Senhor, me dá um sinal. Versículo 17. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Ou seja, qual foi o sinal que Gideão pediu? Senhor, eu vou em casa, vou preparar uma oferta e vou trazer para o Senhor. E se é o Senhor mesmo que fala comigo, tu vai receber a minha oferta. E Gideão foi em casa, pegou a oferta, levou para o lugar aonde o Senhor havia estabelecido, e lá estava o Senhor. E o Senhor toca, aleluia, com o cajado, e diz a Bíblia que fogo desce do céu, aquela oferta é recebida e Gideão se convence: Deus é comigo. Aí Gideão vive alguns dramas familiares, Gideão vive algumas conquistas na cidade aonde ele morava, mas mesmo assim Gideão continuava com medo. Você já viu que existem pessoas que elas variam de humor, Rafael? Existem pessoas que variam de humor e existem pessoas que variam de nível de espiritualidade. Uma hora, Nilton, ele está cheio de fogo. Aleluia! Outra hora, ele está meio que murcho. A gente diz no dia a dia, né, que uma pessoa que varia muito de humor, ela é bipolar. Mas na realidade, bipolar é um transtorno. Pessoas que variam de humor, elas não são bipolar, elas são distêmicas. Bendito seja Deus. Pastor, o que é bipolaridade? É uma outra questão que eu não vou tratar sobre isso agora. Vamos lá. Então, o que é uma pessoa distêmica? É uma pessoa que às vezes varia de humor. Uma hora ela está alegre, outra hora está triste, uma hora ela está muito confiante, outra hora ela não está tão confiante. Deus falou com Gideão, Julián. E daqui a pouco ele está baixo, ele está murcho. Senhor, me dá um sinal novamente, para que eu saiba que tu és comigo. Ué, Deus não havia dado sinal. Para que ele pediu outro sinal? Mas olha como é que Deus é paciente. Versículo 36, abra lá. Versículo 36 do capítulo 6. Depois a gente vai para a aplicação. Deixa eu fazer a narrativa. Versículo 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e no orvalho que espremeu o velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te, só esta vez faça prova, como velo. Rogo-te que só o velo fique seco, em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez aquela noite, pois só o velo ficou seco, sobre toda a terra havia orvalho. Olha, ele pegou, aleluia, o velo de lã, louvado seja Deus, e colocou sobre o campo. E ele disse: Senhor, se tu está comigo, que o velo de lã
fique molhado. Que o orvalho mole, ou seja, o sereno mole, louvado seja Deus, esse velo de lã, mas que o terreno fique seco. Se tu fizer isso, eu vou crer que tu está comigo. Aí Deus vai lá, molha o velo de lã, aí ele chega de manhã, pega uma vasilhazinha e aperta e sai água, tudo seco em torno do velo de lã. Aí ele disse: Senhor, não fique irado comigo não, mas eu preciso de mais um sinal. Senhor, agora o velo de lã tem que ficar seco e todo o campo tem que ficar molhado. Aí Deus faz o sereno molhar todo o campo e o velo de lã fica seco. Deus é paciente conosco. Deus é paciente conosco. Quantas das vezes você titubeia? Agora eu vou, não vou mais. Agora eu quero, não quero mais. E Deus a todo tempo paciente contigo, porque como ele fez uma promessa para Gideão, ele fez uma promessa para você. A promessa só conquista quem dá o próximo passo. Aí Gideão fica alegre, eufórico, e Deus fala para Gideão: contagia o povo, porque eu, juntamente com o povo, ou melhor, levanto o povo para guerrear contigo, porque eu vou dar vitória para vocês. Se levantam 32 mil pessoas. Vera, sabe por quê, Rafael? 32 mil pessoas se levantaram, porque depois desse milagre, dessa evidência, Eudilene, Gideão estava cheio de euforia. E quando você está eufórico, você contagia. Alguns filhotes, discípulos, aleluia, quando eu saio para pregar, e que Eliane vai comigo, louvado seja o nome do Senhor, eu sempre pergunto para Eliane: Eliane, o que tu achou da pregação? Não é que eu quero louvor, eu quero que alguém me avalie. Aleluia. E aí, Eliane, o que eu achei? Não, tá bom. Te achei meio inseguro no início, mas depois tu fluiu. Não. Hoje, louvado seja o Senhor. Como é que é? Não, hoje você fluiu. Hoje Deus usou você, foi tremendo. Teve um dia desses que eu preguei, aleluia, lá em Jardim Paraíso, né? A Rafael estava dirigindo o culto, que ele dirige o culto lá dia de quarta-feira, e o pregador faltou. E ele me ligou, acho que era 5 horas, 4 horas. Pai, não tem ninguém para pregar. O senhor pode pregar? Eu, Jesus, que peleja. Fui orar, Deus me deu uma palavra, preguei e o céu desceu. Aí eu fui de carro, eles vieram de Kombi. Aí quando eu acho que eu cheguei em casa, eu parei para colocar combustível, eu parei no posto. Aí quando eu abro o telefone, já é de praxe, né? Quando eu abro o telefone, não sei se o Rafael vai lembrar, estava lá uma mensagem, acho que era até pelo telefone do Magno. Pai, tu estava hoje com a Trindade. Estava com a Trindade. Se tem uma quarta pessoa, tu estava com a quarta pessoa. Não seja herege, não, só tem 3. Caraca, Deus te usou muito. E piriri parará. Quando você está cheio, você contagia. Gideão estava cheio. E ele acabou entusiasmando 32 mil pessoas. E eu quero abrir um parêntese. Às vezes eu me deparo com alguns líderes aqui na igreja. Ah, pastor, ninguém está indo para a célula. Ah, pastor, o culto que eu dirijo, ninguém vai. Ah, pastor, eu estou desenvolvendo esse trabalho, ninguém quer me apoiar. Meu irmão, quando você está cheio, quando você está animado, o teu ânimo e a tua euforia contagia outras pessoas. Se abra nessa noite para acreditar que Deus é contigo e que você pode sim contagiar. Narabashuri lebaraio.
Meu irmão, ninguém quer caminhar com alguém desanimado. Ninguém quer caminhar com alguém que você vê na expressão facial, você vê no comportamento que aquela pessoa não quer fazer, que aquela pessoa está ali por obrigação, ela não tem vida. Meu irmão, eu não sou um artista não, meu irmão. Eu sou autêntico. Mas quantas das vezes eu subo aqui nesse altar, meu irmão, mais quebrado que arroz de terceira. Mais quebrado de arroz de terceira. Pastor, o que você faz? Você encena? Não, meu irmão. Senhor, que tu apareça. Você me vê contando problema? Você me vê reclamando da vida? Você me vê? Aí estou no vento, estou numa luta, cachorro morreu, meus irmãos se desviaram, meu pai dá só o sangue do cordeiro. Meu irmão, você me vê contando luta? Eu chego aqui na frente para pregar a palavra, meu irmão. Se abra para ser fonte. Gideão contagia 32 mil pessoas. Aí o Gideão todo empolgado, caraca, 32 mil pessoas. Aí o Senhor disse para Gideão: tem muita gente. Eu não posso dar vitória para vocês com essa multidão. Porque se eu der vitória para vocês com essa multidão, vocês vão achar que é mérito de vocês. Manda os covardes e medrosos irem embora. Foi embora 22 mil pessoas. Meu irmão, para alguém como Gideão, que era medroso, perder 22 mil membros era uma pancada e tanto. Mas ele estava debaixo de uma palavra. Aí Deus falou para Gideão: ainda tem muita gente, bota esse povo à prova, deixa eles sem água para beber e depois leva eles para beberem água. Aqueles que agacharem para beber água estão reprovados, mas aqueles que beberem água como cão estão aprovados. Ou seja, como é que cão bebe água? Lambendo. O que os homens fizeram para beber água? Trazia água na mão e pá. Trazia água na mão e pá. Mas atento, porque eles estavam num campo de batalha. Esses que entenderam que apesar da sua necessidade, que era a sede, esses que entenderam que não poderia sair da posição, é esses que vão contigo para a batalha. Tem gente que é uma bênção quando tudo está fluindo legal. Quando a coisa começa a ficar de perna para os ares, ele é o primeiro a esquecer da posição que Deus colocou ele. Luta não é para você esquecer da posição que Deus te colocou e consequentemente pular fora. Luta é para validar a posição que Deus te colocou. Ou seja, você está numa posição e o diabo está querendo te tirar. Meu Deus, eu estou numa posição e a luta está vindo para me destruir. Eu já sei, é porque eu estou na posição. Diabo, daqui eu não saio. Tu vai ter que me engolir. Quem recebe, levanta a mão e dá um glória. Desses 10 mil, sabe quantos foram aprovados? 300. Só que esses 10 mil, Vera, eles já estavam, aleluia, com algumas ferramentas na mão, que era a trombeta, que era cântaros vazios e que era tochas acesas. Deus disse para Gideão: deixa eles ir embora, mas as ferramentas ficam, porque vocês precisarão dessas ferramentas. Ficaram 300 homens. Desses 300 homens, Deus falou para eles: um esquadrão fica, aleluia, vai dar mais ênfase a tochas acesas. Outro esquadrão vai dar mais ênfase a cântaros vazios. E outro esquadrão vai dar mais ênfase a trombetas. Mas todos terão que ter trombeta. Você vai entender isso. Diz a Bíblia que Gideão é tomado pelo medo. De 32 mil, passa para 10. De 10
passa para 300, Gideão é tomado por uma insegurança. Pastor, insegurança é prova de falta de espiritualidade? Não. Insegurança faz parte da gente, Angélica. Quantas das vezes nós pensamos que não vamos suportar? Quantas das vezes pensamos que não vamos dar conta? Quantas das vezes pensamos que vamos ter um piripaque e morrer, porque a pressão é grande? Às vezes eu estou debaixo de uma pressão tão grande, meu irmão, que eu sinto dor de cabeça. E eu começo a orar. Senhor, toca na minha mente. Senhor, me livra de infartar. Senhor, me livra de pressão alta. Senhor, me livra, aleluia, de um desequilíbrio de colesterol. Senhor, cuida de mim. Não deixe que essa pressão me destrua, porque eu não quero dar esse gosto para o diabo de sair de casa com a boca torta e ficar internado, só se for da tua vontade, Senhor. Mas eu não quero dar trela para o diabo. Às vezes nós somos tão abalados no nosso emocional, que daqui a pouco a gente está com pressão alta emocional, daqui a pouco a gente está infartando. Que você tenha sabedoria para se posicionar nessa geografia que Deus te colocou. Que você tenha essa graça para se posicionar e para resistir às pressões do inferno. Gideão estava debaixo de uma pressão. E vamos ver qual era o momento. Capítulo 7, versículo 9. Ele foi tomado por um medo, né? Olha o que diz aqui o versículo 9 do capítulo 7. Versículo 8, que é melhor. Capítulo 7, versículo 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e a enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos medianitas embaixo, no vale. Ou seja, os 9.700 foram embora. Aí o medo toma conta de Gideão. Meu Deus! Como que com 300 homens eu vou vencer? Versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda, preste atenção, e se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então, olha só, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. Ou seja, os 9.700 vão embora e ele vivencia uma oscilação no seu humor, um desespero interno. Um desespero interno. Tem gente que, debaixo de um desespero interno, vai dormir para fugir da vida. Porque quando você dorme, Alexandre, o tempo passa. Tem gente que, debaixo de um desespero interno, sua carne começa a tremer e ele começa a querer fazer alguma coisa para se distrair. Vou ver televisão, vou maratonar série, pegar minha bolsa, aleluia, vou para o shopping, bater perna. Tem gente que, debaixo de uma tensão na Arábia, começa a comer, e daí surge essa crise de ansiedade, e daqui a pouco ele está obeso. Gideão estava debaixo de uma confusão interna, e Deus viu, porque Deus sonda o coração do homem. Deus me vê e Deus te vê, meu irmão. Por isso que Ele te trouxe aqui, para te ministrar nessa palavra. Só toma posse da promessa quem tem coragem para dar o próximo passo. Gideão poderia dizer: eu não quero mais, eu vou voltar para o lagar, para a caverna. Mas ele foi dando passos.
E ele foi entendendo. Eu cheguei num patamar que não dá mais para eu voltar para trás. Uma vez eu falei para Deus, Deus, hoje eu entendo por que tu me chamou para ser pastor. Eu amo o que eu faço, mas eu entendo por que tu me colocou nessa posição de cuidar de muita gente. Porque tu sabe que eu tenho um temperamento, aleluia, de ser responsável e comprometido. E eu sei, Senhor, que se eu abro mão do ministério, muita gente sofre, muita gente perece. E tu sabia disso. Se eu fosse um crente comum, Senhor, eu ia ficar apagado dentro da tua casa. Mas agora, no ministério, não tem como você voltar atrás. O que eu estou querendo dizer? Deus não permitiu que eu fosse um mero frequentador de igreja. Porque se eu fosse um mero frequentador de igreja, aqui na igreja eu não estaria mais. Eu não estou dizendo na Natote, eu estou dizendo na igreja em si. Só que Deus me chamou para o altar. Porque para eu sair do altar, eu tenho que passar pelas pessoas. E eu não quero ser causador de desgraça na vida de ninguém. Então o Senhor me enquadrou. Deus, tu me enquadrou mesmo. E eu quero que você entenda, Deus te enquadrou. Não é para você retroceder, não é para você voltar atrás. O mistério é: permaneça dando passos em frente e tu vai ver cumprida a promessa na tua vida. Só que Gideão estava com medo e o Senhor disse: desce ao arraial dos medianitas. E se tu está com medo de ir sozinho, chama teu servo Purá para ir com você. Olha aí o barato da gente sempre ter alguém mais próximo da gente. Às vezes Deus coloca alguém muito próximo de você e alguém luta para tirar esse alguém de próximo de você. Deus coloca alguém próximo de você para te ajudar e para ser instrumento de alegria na tua vida. E o diabo luta, criando situações para tirar as pessoas de próximo de você. Não abra mão do teu Purá. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Não abra mão do teu Purá. Pastor, o meu Purá é meu esposo, glória. O meu Purá é minha esposa, glória. Mas de repente teu Purá, meu irmão, vai ser seu pastor. Teu Purá vai ser alguém que Deus levantou para ser o intercessor. Eu lembro que quando eu era mais novo na igreja, estou correndo para a gente não sair daqui muito tarde. Eu lembro que quando eu era mais novo na igreja, eu fui num culto que era ali próximo do Monte do Viegas, na casa de um irmão chamado Ronaldo. A esposa dele se chamava Magali. Eu acho que eles não moram mais aqui. E ele era até taxista na época. Eles faziam parte do Ministério de Boa Esperança, da igreja do pastor Laudemir. Na época não era o pastor Laudemir. Eles faziam parte daquele ministério. E eles tinham um culto na casa deles, porque naquela época, na minha juventude, meus 17, 18 anos, isso era muito comum. Eles tinham um culto na casa deles, era um culto de glória. E um conhecido me convidou para ir nesse culto. E eu fui. E eu fui naquele culto, Deus já me usava em profecia, mas eu era, meu irmão, um pirralho. Não entendia nem muito os mistérios do Senhor. E eu fui nesse culto, e Deus bradou, Deus fumegou, Deus desenrolou um rolo profundo. E uma irmã que mora em Jardim Novo Realengo, chamada Nina. O Robson conhece ela, que eu já levei o Robson para conhecê-la. E uma irmã chamada Nina, ela está viva hoje ainda, que Deus conserve ela com muita vida, mas hoje ela já é bem velhinha. E terminou o culto, ela era uma baixinha, meio brabinha. Ela falou para mim assim: jovem, Deus mandou eu cuidar de você. Eu quero que você vá na minha casa amanhã. Aí eu, mulher marrenta. Eu criei logo uma resistência no início. A mulher marrenta, parece estar me dando ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu falei para ela assim: mas eu não sei onde a senhora mora. Aí ela falou: ele sabe que na época era até o Maciel, que é primo da Odilene. Ele sabe e ele vai te levar lá. Aí eu, gente, que mulher marrenta.
Mas ao mesmo tempo que eu fiquei meio chocado com a marra dela, eu fiquei curioso para saber qual era o próximo passo. E eu fui na casa dessa mulher. E essa mulher foi responsável por muita coisa desatar na minha vida ministerial. Deus usou essa mulher para muita coisa desatar na minha vida ministerial. Ela foi a pessoa que primeiro me deu oportunidade para dirigir culto. Ela foi a pessoa que identificou por trás de um jovem tímido um chamado na palavra. Ela chegou para mim, só um corte aqui na palavra, já estamos próximo do final. Ela chegou para mim assim numa reunião de jovens, o Joel até estava nessa reunião. Joel e Eliseu, irmãos do William, eles sabem disso. Não sei se vocês vão lembrar, mas eles estavam. E a gente estava numa reunião de jovens, que ela tinha esse ministério de cuidar de jovens, e eu tinha vindo de uma igreja grande, né, que era a Assembleia de Deus de Vila Vintém, que tinha quase 100 jovens, aí eu vim congregar aqui no registro, era muito novato aqui, ainda não tinha tido oportunidade, igreja grande, coisa mais rara do mundo é você ter oportunidade, então eu não tinha familiaridade com o microfone, e nem falar em público, aleluia, e eu era demasiadamente tímido. E ela falou assim naquela reunião de jovens, Henrique, tu vai pregar. Eu, Nina, vou pregar? Não vou pregar mesmo. Porque eu sou assim, aleluia, tu vai pregar. E eu falei para ela, não vou pregar mesmo. Não, Nina, não vou pregar não. Começou a me bater um desespero. Não, Nina, não vou pregar não. Nina, eu não sei pregar. Nina, eu nunca tive oportunidade. Nina, não. Henrique, tu vai pregar. Porque se tu não pregar, a gente não sai daqui hoje. E ele era marrenta mesmo. Louvado seja o Senhor. Mas era uma marra espiritual, meu irmão. Porque eu amo aquela mulher. Eu amo demasiadamente. E tenho uma dívida de gratidão com essa mulher. E é muito engraçado que quando a gente se vê, se é aonde a gente se vê, se ela está com alguém, ela fala de mim. O Henrique é meu orgulho. Olha o Henrique, ela fala assim, toda boba, né? Porque ela foi um canal para descobrir o que Deus faria na minha vida. E eu falei, Nina, mas eu não sei falar. E ela falou assim, sabiamente. E eu oriento minhas ovelhas assim. Ela falou para mim, sabiamente, Henrique, você não sabe falar? Pega um salmo da Bíblia, um versículo que você acha bonito. Fala ele. Aí eu, tá bom. Peguei um versículo, não lembro qual foi o versículo, para você ver o nível de desespero. Peguei um versículo, Selma, li o versículo. Hoje eu entendo porque ela fez isso. Hoje não, já há um bom tempo, né? Mas naquela época eu não entendia. Ela falou assim para o pessoal, enquanto o Henrique estiver falando, todo mundo de olho fechado. Eu entendi depois. Ou seja, ela queria me deixar o mais tranquilo possível. Porque todo mundo ficou olhando para você, dá um certo nervoso. Todo mundo fecha o olho enquanto o Henrique estiver falando. Só que eu já estava caminhando um tempinho na igreja e eu já tinha reparado no meu pentecostal que quando a gente está falando uma coisa e as pessoas estão entendendo o que Deus está falando com elas dão glória, dão aleluia. Ela falou para mim assim, Henrique, fala o que vier à tua cabeça. Meu irmão, eu falei, não sei o que eu falei, Odilene, nem lembro. Eu queria tanto que Deus fizesse a minha mente lembrar um dia do que eu falei, Nanda, porque eu não sei o que eu falei. Eu só sei o que eu falei. E eu comecei a olhar para o pessoal e eu comecei a perceber, Selma, que o pessoal estava dando glória, estava dando aleluia. Aí eu me empolguei. Rafael. Comecei a falar. Mal eu sabia que como Gideão, Deus estava me chamando para dar um próximo passo. Sem eu me dar conta, Deus estava me chamando para dar um próximo passo. Esse processo é para você dar um próximo passo. Quando eu terminei de falar, ela falou para mim assim, Henrique, Deus manda falar para você que hoje Deus confirma o ministério da palavra na tua vida. Deus hoje desperta em você o dom da palavra. Deus vai te usar poderosamente na palavra. Vera, depois daquele dia, a minha conversa com a Bíblia era outra, porque eu estava debaixo de uma sintonia, eu estava no tempo que Deus me colocou. Então quando eu abri a palavra, a sensação que eu tinha é que a Bíblia conversava comigo, e ali nascia um pregador da palavra.
E depois de lá, meu irmão, eu nunca mais parei. Gideão estava com medo e ele desce com o seu moço Purá. E quando ele desce, ele estava no vale, né? Ou melhor, ele estava na montanha. Quando ele desce ao vale, onde os midianitas estavam, ele se depara, ele se esconde atrás de uma pedra, alguma coisa assim. E ele ouve a conversa de 2 soldados de Midian, 2 soldados midianitas. E eles conversavam entre si, e a conversa era essa. Eu não vou ler, para a gente ganhar tempo. E a conversa era essa. Um dos soldados dizendo: eu tive um sonho. Eu tive um sonho que um pão de cevada torrado descia do céu. E esse pão de cevada torrado feria a tenda do nosso povo. E eu não entendi esse sonho. Aí o outro soldado que ouve o sonho dá o discernimento. Ué, e Gideão ouvindo. Só que ele, Rafaela, não sabia que Gideão estava ouvindo. A Bíblia diz que o outro diz, Julião: ué, tu não entendeu? Esse pão de cevada torrado representa o Deus de Israel. Isso significa que Deus, o Deus de Israel, está entregando nas mãos de Gideão o nosso povo. Deus vai dar vitória a Gideão. E essa posição que a gente se encontra de dominador vai cair por terra. Aí olha o que aconteceu aqui. Capítulo 7, versículo 16. Aleluia. Capítulo 7, versículo 16. Mas vamos ler o versículo 14. Para clarificar. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Ou seja, Deus levou Gideão a dar esse passo para chegar no arraial dos midianitas e ouvir da boca dos seus inimigos que Deus era com ele. Olha como Deus encheu Gideão de sinais. Primeiro, o anjo recebe a oferta que ele entrega. Depois, ele pede para o Senhor molhar a lã e não molhar, aleluia, o campo. Depois ele pede para o Senhor molhar o campo e não molhar a lã. E agora Deus se revela para Gideão, levando ele até os seus inimigos, para que dos seus inimigos ele ouvisse o testemunho: Deus é contigo. Feche os seus olhos por um minuto. Fecha mesmo. Na Arábia, o que mais você precisa para você se convencer que tem uma promessa grande na tua vida? Na Arábia, o que mais você precisa para se convencer que tem coisas que Deus poderia usar outros para fazer, mas tem coisas que é só com você que Deus vai fazer? Na Arábia, saia dessa posição de revoltado, saia dessa posição de revoltada. Na Arábia, como Deus teve todo o cuidado com o Gideão, porque Gideão tinha complexos. Gideão, ele era fragmentado. Uma pessoa fragmentada é uma pessoa muito vulnerável. Ela é ao mesmo tempo muito forte e ela é ao mesmo tempo muito frágil. Mas eu quero te fazer uma pergunta, agora abre os teus olhos.
Eu quero te fazer uma pergunta: quem nessa vida não é fragmentado? Você sabia que Jó, um homem de fé, pediu a morte? Você sabia que você sabia que Jeremias, um profeta poderoso, pediu a morte? Você sabia que Moisés quase desistiu de tudo? Você sabia que até Jesus quase desistiu? Você sabia que Paulo também teve medo? A campanha que passou. Paulo, não temas, não te cales. Então até Paulo teve medo. Sabe o que isso prova, meu irmão? Que todos nós, em alguma área, somos fragmentados. Mas isso não é para você se sentir incompetente. É para você se dar conta do quanto você precisa do Senhor. Sabe o que Paulo fala, Vera? Que nós somos vasos de barro. E você já viu graça em vaso de barro? Eu não. Eu acho o vaso de barro sem graça. Na Arábia, como Nácia, como Naragábia. Elemanchuri berebarácia. Mas sabe o que se torna bonito no vaso de barro? A pintura. E o enfeite que é colocado dentro dele. Aí Paulo diz: vocês são vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então Deus está dizendo: eu quero te usar mesmo você sendo fraco. Eu quero te usar mesmo você pensando em desistir. Eu quero te usar mesmo você sabendo que tem gente que não gosta de você. Eu quero te usar. Naioquelebarácia. Mesmo se você já teve um passado, Deus vira a página e Ele escreve um novo capítulo. Narabashurilebaraio. As pessoas tentam nos lembrar de quem fomos. Deus nos convence de quem estamos nos tornando. Oiaiacheminaragácia. Eu não sei quem você está se tornando. Ah, pastor, eu estou me tornando alguém que a qualquer momento vai se jogar da ponte em Niterói. Eu estou me tornando alguém que a qualquer momento eu vou pular fora do barco. Não, meu irmão, eu estou me tornando alguém mais forte, mais comprometido, mais aliançado, mais consciente do chamado. Eminarabashuri lebaraio. À medida que o tempo passa, meu irmão, menos tempo de vida a gente tem. Então para de perder tempo e aproveita esse dia que se chama hoje. Versículo 21. E aqui a gente fecha. Aleluia. 21 não. Aleluia. Versículo 17. Ou melhor, a gente leu 15, né? Faltou ler o 16, perdão. Capítulo 7. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um as suas mãos buzinas, cântaros vazios e tochas acesas. Aí você vai entender como é que se deu isso. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será como eu fizer, assim fareis vós. Ou seja, um cara medroso se tornando líder para dirigir uma equipe. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina.
ao redor de todo o arraial e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram a buzina e quebraram os cânticos que tinham nas mãos. Então era mais ou menos assim: numa mão, na mão direita, eles tinham as buzinas, e na sua mão esquerda eles tinham os cântaros vazios, e dentro do vaso tinha as tochas acesas. Olha o que aconteceu quando chegou diante do arraial dos midianitas, aqueles 300 homens que, numa sincronia, tocaram a buzina, todos juntos, 300 homens tocando. Aquele som foi ensurdecedor, porque ao mesmo tempo, Alessandro, que eles tocavam a buzina com a mão esquerda, com a mão direita, eles quebravam os vasos. Houve um barulho ensurdecedor. Os midianitas se desesperaram. Eles entraram em um estado de confusão mental. E eles começaram a se degladiar um contra o outro. E os que não guerrearam entre si fugiram espantados, porque a sensação que eles tinham e o som que eles ouviam não era de 300 homens, mas era de uma multidão. Sabe o que eu aprendo por isso? Que quando nós estamos debaixo de uma promessa e nós estamos caminhando, dando passos em direção dessa promessa, Ele vai nos fortalecendo, portas vão sendo abertas, a tenda vai sendo alargada, e pode parecer que é muito pouco o que está acontecendo, mas no reino do Espírito não é um eco, é um som muito grande que o inferno está ouvindo. Isso prova, meu irmão, que Deus está abrindo caminhos. Se coloque de pé, versículo 20 e 21. Coloque-se de pé. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas, ou seja, os 300 homens, e quebraram os cântaros, e tinham na sua mão esquerda tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. Então eles estavam com a buzina na mão direita, na mão esquerda o cântaro, e dentro do cântaro a tocha. Quando o cântaro era quebrado, a tocha reluzia. Eu quero que você entenda que esse cântaro vazio, na Arábia, sendo quebrado, fala de uma desconstrução pessoal. Deus, Ele precisa te desconstruir para você viver a promessa dEle na tua vida. Não adianta você dizer: eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Deus me chamou para ser pastor, para ser apóstolo, para ser presbítero. Deus me chamou para estar à frente de uma base missionária. Meu irmão, não adianta na Arábia você ficar gritando: eu tenho um chamado. Deus precisa te desconstruir. Quando o cântaro é quebrado, o que aparece, Alexandre? A tocha acesa. Quando você se quebra, se rende, se desconstrói, quem aparece é o Senhor através da tua vida.
Existem muitas pessoas que dizem: não, eu sou carismática, não, eu tenho uma graça. Você pode até ter esse carisma, essa graça, esse feeling, mas eu quero que você saiba que o que você tem, o que você recebeu, não é seu, é do Senhor. Abra a tua boca e comece a glorificar ao Senhor, porque Deus está te pegando pela mão e Ele está te levando para a posição que Ele quer você. Porque sabe o que tem acontecido conosco, Alessandro? Deus diz: eu te quero assim. Daqui a pouco você está aqui. O anjo te pega pela mão e diz: eu te quero assim. E daqui a pouco você está aqui. Mas hoje você entendeu que você não mais vai resistir. Você vai se abrir para ser quebrado, para se desconstruir, para essa tocha Naraio aparecer. Olha o exemplo que eu dei para eu receber, para Deus ativar, para Deus confirmar o ministério na palavra na minha vida, na minha concepção, Lúcia, na minha concepção, Magno. Aquilo que eu estava passando era um constrangimento. Falar sem saber falar, falar diante de jovens que adoram uma zombaria. Aleluia! Na minha concepção, eu estava fazendo o papel de ridículo. Não, Deus estava me desconstruindo para que Deus me levantasse de forma poderosa. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. E a trombeta na Arábia, a trombeta fala de movimento. A buzina fala de movimento, porque a buzina, ela não emite som sozinha, ela tem que ser tocada. Ou seja, para você viver a promessa, você precisa entender, Flávia, que você não pode ficar parada. Você precisa se mover. Mova-se, Jorge. Mova-se, igreja. Coloque a mão no seu coração. Só toma posse da promessa quem tem coragem para dar o próximo passo. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar, porque nós temos promessas, mas o inferno luta diante das nossas fragilidades para impedir a gente de dar o próximo passo. De repente o próximo passo é você pedir perdão. De repente o próximo passo é você organizar a tua vida financeira e se tornar um dizimista fiel. De repente o próximo passo é você parar de ficar resistindo às orientações da sua liderança e se submeter. De repente o próximo passo na Arábia é parar de ficar nessa. Eu só vou fazer se Deus me der isso. Eu só vou fazer se Deus me der aquilo. Eu só vou fazer se Deus me der acolá. Não! Dar o próximo passo é caminhar, não em cima do que você está vendo. O próximo passo é você caminhar pautado no que você crê. Deus falou que vai fazer, Ele está esperando você se mover, fazer a sua parte. Ah, pastor, se eu trabalhasse numa outra empresa seria mais fácil viver essa realização. Se eu fosse de um outro ministério, seria mais fácil eu viver essa realização. Se eu tivesse casado com uma outra pessoa, seria mais fácil eu viver essa promessa.
A gente sempre quer seguir o atalho. A gente sempre quer colocar a culpa nos outros, como se os outros tivessem esse poder para impedir-nos de viver o que Deus tem para a gente. Bota uma coisa na tua cabeça: ninguém tem poder para te impedir de viver o que Deus te prometeu. A única pessoa que tem poder para impedir você de viver o que Deus te prometeu, esse alguém é você mesmo. Se Gideão recuasse, ele não teria vivido. Mas mesmo com medo, ele se submeteu e ele viveu. Para de fazer força, para de resistir, para de dar desculpa. Faz o que tem que ser feito logo. Faz o que tem que ser feito logo. E viva a promessa de Deus na tua vida. Gideão humanamente não tinha capacidade. Aqueles 300 homens humanamente não tinham capacidade. Mas a palavra é: pela espada do Senhor e pela espada de Gideão, nós venceremos a batalha. Ou seja, Deus respaldou Gideão e o povo conquistou. Deus vai te respaldar e você vai conquistar Anatote. Deus vai te respaldar e você vai conquistar. Pastor, eu não estou entendendo. Como assim, meu irmão? O que Deus está dizendo é: abriria eu a madre e não geraria. Eu abri a tua madre espiritualmente, mas para o gerar acontecer, a semente fecundada tem que estar lá dentro do útero. Sabe o que significa? Deus abre a madre, Ele faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Espiritualmente, Deus liberou uma promessa para a tua vida pessoal. Deus liberou uma promessa para cada um de nós nesse ministério. Mas Deus não vai descer do céu, Alexandre Gomes, para fazer o que você tem que fazer nesse ministério. Deus não vai descer do céu para fazer o que você tem que fazer nesse ministério. Pastor Luiz Marcos, Deus não vai descer do céu e fazer o que você tem que fazer nesse ministério. Vera, Deus não vai descer do céu para fazer o que eu tenho que fazer nesse ministério. Assume um compromisso com a promessa que Deus te fez. Ah, pastor, está atrasado, já era para ter rolado. O culpado é você. O que eu tenho que fazer? Dê o próximo passo. É pedir perdão, é se submeter, é fazer o que você como obreiro não está fazendo. Coloque a mão no seu coração e depois vocês cantam. Coloque a mão no teu coração. Pai, eu estou diante de pessoas fragmentadas, a começar por mim. Pessoas cheias de medo e às vezes até descrentes. Será? A cada ano que passa eu me sinto tão distante. Senhor, esse é o quadro dessa plateia. Mas tu teve paciência com Gideão. E ele rompeu.
Espírito de Deus, eu sei que tu tens tido paciência conosco, e eu quero te pedir, ondas de Deus, venha sobre esse lugar. Ondas de Deus, venha sobre esse lugar. Desperta quem está dormindo. Desperta quem está dormindo. Desperta quem está com medo. Desperta quem está deprimido. Desperta quem acha que vai morrer. Em nome de Jesus. Gideão estava cheio de medo e tu não desistiu dele. Tu envolveu Gideão de convicções, de certezas, de evidências, e ele rompeu. E a promessa dele ser um libertador se cumpriu na autoridade que é no nome de Jesus. Traz à existência essa promessa que se apagou no coração dela, que se apagou no coração dele, e ele desistiu por acreditar que não mais vai acontecer. A promessa que é do céu, traz de volta. Traz de volta. Deus que vivifica mortos, traz à existência o que não mais existe, em nome de Jesus. Seja curado para dar o próximo passo e ver cumprida a promessa de Deus na tua vida, em nome de Jesus.